Olá, bem-vindo de volta. Meu nome é Gustavo, sou investidor de bolsa de valores há mais de 4 anos. E o vídeo de hoje vai ser sobre como analisar uma empresa usando fluxo de caixa livre. E eu vou mostrar um pouco do meu portfólio também, para que vocês possam ver como que funciona uma análise utilizando fluxo de caixa livre, né? Bom, vamos começar então. Essa aqui é a minha carteira hoje de investimentos. E algumas empresas que eu tenho que, na minha opinião, são empresas que possuem um alto fundamento dentro do fluxo de caixa livre, uma métrica que eu vou mostrar como que a gente faz para medir. E aqui eu tenho Moody's, Fortinet, Canadian Pacific, Apple, Texas Roadhouse, S&P Global, Google, Chipotle Mexican Grill, Amazon e Adobe. E é um portfólio extremamente concentrado, como vocês podem ver, em que eu faço, no caso, né, uma stock picking extremamente direcionada para empresas que eu penso que vão performar melhor que o mercado. E o meu objetivo com esse portfólio é performar melhor que o mercado. Então eu tenho aqui dentro empresas que têm capacidades como a Moody's, como a S&P Global, por exemplo, que são praticamente oligopólios, que não tem outras empresas competindo de mercados globais, né, no caso de análise de crédito, índices. Eu tenho a Fortinet, né, que são de setores como a cibersegurança, tem ferrovias, como a Canadian Pacific, tem as Big Techs, que, né, todo mundo fala mal da Big Tech, porque já é gigante, ele não tem espaço para crescer e continuam performando além do mercado. São as que puxam o mercado, são as que puxam a S&P 500, como a Apple, por exemplo, como a Google, né? E eu tenho também, por exemplo, alimentos, como a Texas Roadhouse, ou até, no caso, a Chipotle, própria Amazon e a Adobe também são empresas mais techs junto com a Apple, né? Bom, agora vendo como que esse portfólio anda performando em relação ao S&P 500, aqui no caso no Canva eu não consigo puxar o S&P 500 e eu comecei dia 24 de 2 de 2023 a fazer esse acompanhamento com o princípio de fazer essa série para o canal um dia. Então, dia 24 de 2 eu comecei a puxar e até agora, né, o portfólio tem rendido 56,29%, é o dia de hoje que eu estou gravando, 9 de 2 de 2024, e isso, o S&P 500 subiu mais ou menos por volta ali dos 20 e poucos por cento, tá? Então anda performando, anda dando certo a análise nos investimentos que eu ando conseguindo fazer por conta própria. E claro que é muito mais arriscado, precisa de uma pesquisa muito maior. Pode ter sido sorte, pode, por isso que eu quero agora nos próximos 2, 3, 4 anos analisar. Eu tenho uma métrica que eu quero nos próximos 4 anos, né, completando 5 anos de investimento e acompanhamento público desse portfólio, onde eu vou mostrar todas as minhas movimentações. Se eu tirar uma empresa, se eu não colocar, por que eu não coloco certas empresas, por que eu coloco outras, né? Eu quero também demonstrar como que eu faço essas análises e as teses por trás e acompanhando isso para tentar performar melhor com o S&P 500. E por que o S&P 500? Né? Porque o S&P 500 é o mercado, porque o S&P 500 hoje é o melhor índice para a gente acompanhar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, para mim, bater o mercado é bater o S&P 500. Muito bem, então hoje, para ver como elas não estão extremamente concentradas, não é tipo uma delas ser 80% da carteira. No caso, eu tenho Fortinet com 15%, Canadian Pacific com 12%, Apple com 10%, Texas Roadhouse com 9%, quase 10%, S&P Global com 12% praticamente, Google com 8,28%, Chipotle Mexican Grill 8,3%, Amazon, Adobe e Moody's. Então, todas elas, né, no caso, são 10 empresas. Eu não estou me limitando às 10 empresas, tá? Eu vou colocar mais ou colocar menos, dependendo do quanto eu achar uma empresa boa ou não. Se eu achar que é uma empresa incrível, que a empresa consegue estar com prospectos muito bons para poder crescer, eu vou concentrar mais no meu dinheiro naquela ação. Isso é como se fosse o custo do dinheiro. Por que eu vou colocar numa ação que eu acho que é pior se eu posso colocar numa que é melhor? Mas eu quero manter um nível mínimo de diversificação para, claro, não correr o risco sistêmico de mercado de uma dessas empresas, por exemplo, apresentar alguma falha no fluxo de caixa, ser feito algum crime em relação à gerência, como tem muito no Brasil, a gente viu na Americanas, na IRB, assim por diante, né? Claro que nos Estados Unidos é muito mais difícil disso acontecer, né? Bom, então já visto como que anda performando ao longo do tempo, então vamos descobrir agora como é que calcula o fluxo de caixa livre e o que é o fluxo de caixa livre. Então, no final, o que é,
né, caixa livre e qual que é a diferença entre fluxo de caixa e o fluxo de caixa livre, tá? Então a definição aqui, peguei no site, explica relativamente bem. Ele fala o seguinte: a definição mais simples para entender o que é o fluxo de caixa livre é dizer que se trata da quantidade de dinheiro restante de uma empresa. Em outras palavras, é um montante de caixa, fluxo de caixa operacional, no caso, que permanece em um negócio após todos os gastos. Então, eu pego o fluxo de caixa operacional, então tudo que gerou na operação, retiro tudo que foi debitado da operação também, e depois tiro dívidas, despesas com aluguel, salários e, por exemplo, investimentos. Tá bem? Então, resumidamente, isso que é o fluxo de caixa livre. Assim, já que ele tem relação com um saldo de caixa que está livre para ser usado, dizemos que o fluxo de caixa livre representa o valor atual da empresa em dinheiro, não considerando o potencial de crescimento. Muito bem? Então, como calcular o fluxo de caixa livre? Ele é calculado tirando o fluxo de caixa operacional do CAPEX. E o que é o CAPEX? O CAPEX é tudo que a empresa utiliza. Até selecionei aqui. Ó. O que é o CAPEX? CAPEX é a sigla, a expressão inglesa, Capital Expenditures, que pode ser definida como despesa de capital ou investimentos em bens de capitais. E o que o CAPEX vê, por exemplo? Os gastos com a construção de uma nova fábrica ou aquisições de frota de veículos são exemplos de CAPEX. Então, eu pego, por exemplo, a Intel ou a Amazon, como eu fiz um vídeo recentemente. A Amazon precisa reinvestir no próprio negócio. Então, quando a Amazon reinveste no próprio negócio, ela está aumentando o CAPEX dela. Quando ela está comprando novas fábricas, comprando novos locais logísticos, robôs, quando não está investindo no próprio negócio, está aumentando o CAPEX. Isso a gente tira do fluxo de caixa livre. Então a gente pega tudo que a empresa gera de fluxo de caixa operacional, tira, no caso, o CAPEX, tira tudo que ela está realmente gastando em investimento, em outros gastos como dívidas, para a gente chegar a quanto que ela sobrou de verdade, que é quanto que ela está gerando para o acionista. E eu quero que uma empresa ela vá crescendo esse fluxo de caixa ano a ano, porque ela está me trazendo mais fluxo de caixa todo mês ou todo ano. E isso, para mim, é o que importa no final. Não é ela aumentar o lucro, é aumentar o fluxo de caixa livre. Muito bem. Então, quando a gente for calcular o fluxo de caixa livre, a gente vai fazer essa métrica. É o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Muito bem? Então, agora vendo numa empresa, um exemplo de empresa, né? Pegar o Itaú. O Itaú que é tão conhecido no Brasil. Vamos pegar o fluxo de caixa livre do Itaú. Isso aqui está na base anual do fluxo de caixa livre e você vê, por exemplo, que em 2022 teve um fluxo de caixa livre de 121 bilhões de reais. Tá bem? E o que é esse Stock Based Compensation? Né? Compensação, né, que é utilizada por meio de ações. Isso é quando uma empresa paga seus funcionários por meio de ações. Então, quando o Itaú vai lá e paga seus funcionários por meio de ações, no caso ele tem aqui a Stock Based Compensation de 234 milhões de reais, é insignificante em relação a 121 bilhões, né? Quando ele vai lá e paga, ele deduz isso do fluxo de caixa. Então, uma métrica verdadeira é uma métrica que utiliza o fluxo de caixa menos o Stock Based Compensation. E isso é uma coisa que tem que ser analisada. Por quê? Porque boa parte das empresas vão lá no fluxo de caixa, na operação delas, quando elas vão apresentar os resultados dela e falam: ganhei infinitos fluxos de caixa livre, olha como eu sou rentável, olha como eu sou bom. E no final de tudo, ela não está realmente retirando o Stock Based Compensation. E isso faz com que ela não esteja demonstrando realmente quanto ela está gastando, porque isso aqui é um custo com o funcionário. As empresas lá fora, elas gastam dinheiro, em vez de pagar, por exemplo, 100% do salário em dinheiro, ela paga 50% do salário em dinheiro e 50% em ações, que no final é a mesma coisa que ela pagaria em dinheiro, só que ela está pagando em ação. E daí ela cria essas ações para pagar. Então eu pego, por exemplo, agora o Google. Aqui é o fluxo de caixa livre do Google ao longo do tempo. Essas são as empresas que eu quero achar, né, para o meu portfólio. Eu quero achar empresas que consigam produzir consistentemente maior fluxo de caixa. Olha a diferença disso para isso. O fluxo de caixa do Itaú, por mais que ele esteja crescendo ao longo dos anos,
O Itaú realmente tem apresentado crescimento ao longo dos anos. É muito diferente de métricas, né, de ano após ano, crescer o fluxo de caixa livre como a Google. A Google passa 2, 3 anos mais ou menos estagnada e cresce. 2, 3 anos estagnada e cresce. E não são picos tão grandes em relação ao Itaú. E quando eu pego o Stock-Based Compensation, você vê que é muito pior a Google. Por quê? Ela dilui muito mais o acionista. Só que ao mesmo tempo que ela dilui, ela consegue gerar valor. E como é que ela consegue gerar valor? Porque quando eu pego, né, o fluxo de caixa livre e retiro a compensação feita por meio de ações que foi a Google pagou salário que deveria ser tirado e por meios, né, de análises contábeis eles não fazem isso, o que é um erro, que é esse gráfico aqui, eu consigo analisar quanto que a Google realmente está gerando de fluxo de caixa livre. E a Google tem apresentado um aumento de fluxo de caixa livre anualmente de 20%. Nos últimos 5 anos foi 28,40% de aumento de fluxo de caixa livre, retirando a compensação de estoques, né? A compensação de ações paga para os funcionários. Então, por isso que eu gosto da empresa, por exemplo. Vamos pegar um outro caso aqui. A Pinterest. Por que é a Pinterest que eu vou pegar? Porque quando eu pego o fluxo de caixa livre da empresa anual, vocês vão ver uma coisa, ó. O fluxo de caixa livre de 2021, 2022 e 2023, vou até pegar o quadrimestral para poder ficar um pouco mais fácil de ver, né? Porque a Pinterest não está tanto tempo no mercado. Você vai ver, pô, ela está apresentando fluxo de caixa livre positivo, uma coisa legal. Bom, será mesmo que ela tá? Quando eu pego a compensação de fluxo de caixa livre por meio das ações, que é o Stock Based Compensation, você vê que ela dilui muito. Ela paga os seus funcionários muito. Então isso aqui é como se fosse um salário do funcionário que não está saindo das despesas das operações. Não está saindo do fluxo de caixa de operação. Eles estão jogando aqui para poder ficar melhor o fluxo de caixa de operação. É uma coisa contábil que as empresas fazem. Então, quando eu tiro o Stock Based Compensation do fluxo de caixa livre, eu vou chegar nesse gráfico. Você vê que a Pinterest não traz valor para o acionista. Nos últimos 3 anos, ela não trouxe valor para o acionista. Então, é uma empresa que eu não gosto de ser acionista, que eu não gostaria de ser acionista, que eu não gostaria e não tenho projeções no futuro de ser acionista. Mesmo com a receita crescendo, né? Quando você pega a receita do Pinterest, ela está crescendo ao longo do tempo. Como, por exemplo, o fluxo de caixa livre, quando eu pego, por mais que seja positivo, ele em 2022 e 2023 foi negativo. E um último exemplo é a Snapchat, que quando eu pego o fluxo de caixa, além de estar negativo há muito tempo, mesmo com a receita subindo, né? Então a receita ela está conseguindo vender mais, por exemplo. Mas o fluxo de caixa continua negativo. Por quê? Porque provavelmente o CAPEX é grande, ela está reinvestindo muito no negócio. E eu ainda pego, além de estar negativo, ela está descontando o Stock Based Compensation. No final de tudo isso, eu vejo esse gráfico aqui. Olha o absurdo. Isso, para mim, é uma destruição de valor. Isso, para mim, é uma empresa que não consegue se tornar rentável. É uma empresa que não consegue trazer valor para o acionista. Não é à toa que a gente vê no preço da ação. Nos últimos 5 anos, tu pega uma ação que estava a $74, hoje está a $11. É uma destruição de valor. Enquanto empresas como, por exemplo, a Google, têm performado muito bem. É uma performance que acompanha o fluxo de caixa da empresa. Então, ela consegue trazer mais valor para o acionista. Muito bem. Retornando aqui para um outro exemplo, né, para poder fazer o cálculo correto e mostrar para vocês como é que é feito. Se vocês quiserem pegar qualquer empresa para ver, aqui eu estou no Yahoo Finanças, tá? Eu vou pegar o Itaú. Então, aqui eu estou Itaú Unibanco Holding e Tube4, tá? E em reais. Eu vou mostrar o fluxo de caixa livre. Então, ele pega aqui o fluxo de caixa livre das atividades operacionais de 2022, 2021 e 2020, tá? Então, como a gente tinha visto ali antes, 121 bilhões de reais o Itaú fez de fluxo de caixa livre. E de onde veio esse cálculo? Calculando o fluxo de caixa operacional, que foi 129 bilhões, e retirando o capital investido, que foi menos 8 bilhões, que foi o CAPEX. Então, isso aqui é o CAPEX, esse aqui é o fluxo de caixa operacional. E a gente chega no fluxo de caixa livre. E isso aqui, de verdade, é o que a empresa pode distribuir para os acionistas, pode recomprar em ações, é o que sobra para o caixa da empresa. É o que está gerando de verdade para o acionista. Então, são essas empresas que eu estou buscando para o meu portfólio. São essas empresas que
no final de tudo, elas estão performando melhor que o mercado. São empresas com fundamentos muito bons, que são saudáveis economicamente e estão trazendo valor para o acionista por meio do fluxo de caixa livre. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe uma curtida aqui no vídeo, me ajuda muito para crescer o canal ao longo do tempo. Eu vou fazer 2 vídeos por semana agora pela frente, mostrando como que eu faço as minhas análises de ações e mostrando como que eu também pesquiso e vejo os fundamentos dela, para que você também possa fazer uma decisão melhor com o seu portfólio. E além disso, eu quero trazer algumas outras séries no canal, como por exemplo, Investindo do Zero ao Avançado, ensinando você a investir em vários tipos de produtos de investimento e também trazendo a tese específica de cada empresa lá fora. Meu canal é direcionado para ciclos econômicos e investimentos internacionais, tá? Não quer dizer que eu não possa investir no Brasil. Eu posso trazer, por exemplo, teses de empresas brasileiras, mas eu vou focar por enquanto no investimento internacional para poder fazer esse acompanhamento da tese, que para mim é hoje o melhor mercado para se investir no mundo. Então, se você gostou, deixe um joinha, se inscreva, comente aqui nos comentários e eu te vejo na próxima.